Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol de forma geral, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque assim, nesse sábado a gente vai ter um jogo que promete ser um jogo lendário, né? Tem todos os ingredientes para ser se não o melhor jogo do ano até o momento, e um dos melhores ou um jogo que pode ser lembrado por muitos anos ainda, né? Que é simplesmente a final do maior torneio de clubes do mundo, né? Que é a final da Champions League nesse sábado, entre o Manchester City e a Inter de Milão na cidade de Istambul. Então, meus amigos, trazer para vocês aqui alguns pontos de vista que eu tenho da parte tática do futebol que pode ser apresentado pelas equipes e também um pouco da parte mítica ali, um extra ali que eu não vi ninguém comentando até o momento e para mim, apesar de não ser o principal ingrediente, o mais decisivo, mas pode ter alguma coisa ali que remeta a isso. Que é assim, basicamente, o Manchester City, vamos, né, começar pela análise tática ali e o que eu espero para esse jogo. O Manchester City, né, atualmente vem como favorito, muitos assim, eu acho que estão até pesando a mão, já achando que é jogo ganho, que é de 4-0 para cima, goleada, que tem que respeitar muito a Inter de Milão, que camisa pesada, tricampeã europeia, e o último grande clube europeu, se eu não me engano, apesar que o Real Madrid acho que já conseguiu a tríplice coroa, né? O Real Madrid acho que já conseguiu recentemente a tríplice coroa. Porém, até antes da sequência de títulos do Real Madrid, a tríplice coroa de 2010 da Inter de Milão tinha sido uma das últimas dos grandes clubes europeus. Né, tricampeão da Champions League, camisa pesadíssima, e assim, principalmente para nós brasileiros, teve inúmeros craques que jogaram lá, né? Simplesmente para mim o melhor atacante que eu ouvi jogar, que é o Ronaldo Fenômeno, entre 97 e 2002, teve lá. Inclusive eu conhecia a Inter de Milão assistindo o Ronaldo Fenômeno jogar, foi quando eu comecei a acompanhar um pouco mais o campeonato italiano, na época de áurea, né, do campeonato italiano, né, que era o melhor campeonato do mundo naquela época. E assim, pessoal, o Manchester City tem um time melhor se você escalar peça a peça, joga um futebol mais bonito, um futebol mais encaixado, tudo isso é verdade. Porém, a Inter de Milão não chegou numa final de graça, não chegou numa final na sorte. E assim, são dois estilos de jogo completamente diferentes, porque enquanto o Manchester City é um estilo posse de bola incisiva, sempre buscando atacar o adversário, na maioria do tempo, a Inter já é uma postura a princípio mais defensiva, porém consegue estocadas letais no contra-ataque, abusando tanto dos alas, o ala esquerdo de Marco e o ala direito Dumfries, como dos dois. Para mim, a melhor dupla de ataque. Hoje o Lukaku ainda tá, né? Ainda não recuperou aquele futebol que ele pode jogar, mas para mim, em 2021, quando o Inter ganhou o Campeonato Italiano, com o Lukaku ali, ó, voando, para mim era a melhor dupla de ataque do mundo, disparada. Lautaro e Lukaku. Dois baita atacantes. Nesse momento, o Lukaku ainda não recuperou tudo que ele pode jogar. Porém, lampejos do Lukaku, que para mim, ele jogando bem, ele é o melhor pivô do mundo, na função de pivô, porque ele tem muita técnica de passe, tem físico, tem altura e consegue segurar dois, três marcadores e deixar alguém na cara do gol. Alguém que vem filtrando. Esse alguém seja o Lautaro Martins, segundo atacante, ou um dos alas. Ou mesmo um dos meias, né? O Barella, por exemplo, um cara sensacional também. Para mim, craque, muita técnica, muita visão de jogo. Também infiltra em alguns momentos. Então, pessoal, apesar do favoritismo do City, o jogo se desenhar com o City criando mais chances claras de gol do que a Inter, porém eu vejo a possibilidade da Inter encaixar o esquema dela, de encaixar contra o esquema do City, porque assim, o City, em vários momentos, você vê o City com todos os defensores no campo de ataque, no meio campo. Eu vi isso com muita clareza no último jogo contra o Manchester United, contra o Arsenal, contra o Chelsea, em vários jogos. Você vê. Então, apesar de serem bons defensores, porém, não estão tão acostumados a jogarem contra times que usam alas.
que a Inter, além dos dois atacantes, tem os dois alas pelos extremos. E assim, o City, ele crava os três zagueiros ali no ataque, no meio campo, né? Quando ele tá com a posse de bola, quando ele tá atacando. Então, eu vejo a possibilidade do esquema da Inter conseguir pegar uns contra-ataques bem ferozes nessa formatação do City de três defensores, porque eles focam mais no centro. Apesar do Walker ser rápido e conseguir cortar para defender a ponta direita de defesa, né, do City no caso, que no caso seria a ponta esquerda do ataque da Inter, que é o de Marco. Mas do outro lado, o Akanji, o Stone joga mais centralizado, né? Mas ou o Ake, se o Ake jogar, o Ake que joga, né? Cobre mais o lado esquerdo ali da defesa do City. Mas assim, eu ainda não vejo eles terem uma parte defensiva tão bem encaixada assim para lidar com alas. E assim, na Premier League a gente não tem essa formatação de jogo. Eu vi até uma discussão no Sport TV agora há pouco ali do pessoal falando que assim, apesar do campeonato italiano estar bem inferior à Premier League de forma geral, né? Os clubes, a grana, tudo. Porém, a parte tática do futebol italiano é muito boa. Os caras conseguem meio que tirar leite de pedra ali em vários times que não tem tanto investimento e você consegue fazer jogos difíceis para os gigantes, né? Que no caso a Inter, o Milan e a Juventus, principalmente. Então essa parte tática italiana, o último que eu vi fazer esse jogo com alas, com muito bem, foi o Antônio Conte no Chelsea alguns anos atrás, quando ele ganhou a Premier League, inclusive com o Chelsea. Porque é uma coisa que não é muito comum do futebol inglês. Você não vê. É muito raro. E assim, quando você vê, não é tão bem executado. Esse é o ponto. Até podem ter times na Premier League que jogam com alas, porém não com a mesma veemência, com a mesma qualidade que a Inter de Milão apresenta. Então, para mim, tem essa possibilidade do City ter certa dificuldade. E outra coisa, a Inter tem uma defesa muito boa. Não dá para falar que assim, o City tem craques, né? De Bruyne num passe, num chute fora da área. Haaland, provavelmente o melhor atacante do mundo hoje, nesse momento. Então não dá para falar que vai ser uma defesa absoluta, longe disso. Porém, a Inter tem uma defesa muito sólida. E assim, ela forma a linha de 5 atrás quando tá defendendo. E os dois alas sobem para formar um 3-5-2 quando tá atacando. Então, por essa formatação tática, eu vejo possibilidade da Inter sim surpreender nessa final. Para mim não é jogo ganho pro City, como muitos estão falando aí, tanto na mídia como nas redes sociais. Assim. Para mim vai ser um jogo difícil, depende de quem ganha. E apesar do City parecer ter um favoritismo alto, mas para mim não é tão alto assim. Porque a Inter com camisa pesada, o time tá muito bem encaixado. Apesar de, para mim, craque na Inter, eu acho que pode-se dizer o Onaná. O Onaná, o goleiro, tá catando pra caramba. E ele também é responsável pela Inter ter chegado, que ele fez vários milagres. O Onaná, acho que pode considerar um dos craques do time. O Barella, meio campo, excepcional. Craque de bola. Craque mesmo. O Lukaku, né? O Lukaku, apesar de não estar no seu 100%, mas também para mim é um craque. Cracaço. E o Lautaro, para mim, é um baita atacante. Alguns podem não colocar ele como craque, porque a Copa dele foi terrível, né? Foi bem complicado. E assim, aquele Lautaro que jogou a Copa não é o Lautaro da Inter. Muito pelo contrário. Mas assim, se dá pra deixar em. Eu sou muito fã dele como atacante, mas se dá pra entender quem não considera ele craque. Então, esses para mim seriam os principais jogadores da Inter, né? Então, em teoria, seria um número menor jogadores do City em questão de qualidade de nível, né? No City a gente tem mais jogadores para a gente poderia chamar de craque. Porém, para mim, é final, é 90 minutos. Pode ser aquela perspectiva do City, maior parte lá pressionando, criando mais chance, mas a Inter pode ter contra-ataques letais. Para essa formatação do City que eu falei, eu não sei se eles vão encaixar a marcação, se o City vai encaixar a marcação dele contra os alas da Inter, e ainda mais com os dois atacantes, né? Além dos alas, tem os dois atacantes que eles têm que tomar cuidado também, seja Lautaro e Lukaku, ou seja Lautaro e Dzeko, depende de quem jogar.
E agora, essa seria a parte tática, assim, que eu espero do jogo, né? Agora a parte mística, digamos assim. Que é assim, não sei se todos aí que estão vendo o vídeo se lembram, mas da final da Champions League de 2005. Foi a outra final que aconteceu em Istambul. Foi um dos jogos mais épicos que eu já vi na minha vida. E eu não torço nem para nenhum dos dois envolvidos. Eu não torço nem para Milan, nem para Liverpool. Mas olha, o que aconteceu naquele jogo, assim, de forma resumida. Milan tinha um time lendário, treinado por Carlo Ancelotti. Os caras viraram 3-0 no primeiro tempo, fora o baile. Então você pensa numa final de Champions League 3-0 para um mega timaço do Milan. Assim, eu vou falar só alguns jogadores, não vou falar a escalação inteira, mas só alguns jogadores. Maldini, Seedorf, Shevchenko, Crespo acho que eu tava nesse time. Cafu tava nesse time. Assim, era um time praticamente os 11, era um nível absurdo, de top 3 de cada posição, basicamente. Um timaço do Milan mesmo. Virou 3-0 em cima do Liverpool. Depois o Liverpool conseguiu a proeza de empatar esse jogo em menos de 15 minutos. Os caras empataram em 13 minutos, mais ou menos. Fizeram 3 gols. Com o Gerrard, né? Craque também. Gerrard puxando o carro ali pra conseguir esse milagre, essa proeza. Aí o jogo foi para os pênaltis. Só em 13 minutos do segundo tempo, o Liverpool tirou os 3-0 e fez 3-3. E foi nos pênaltis que o Liverpool ganhou. Esse evento ficou conhecido como Milagre de Istambul. É chamado esse jogo até hoje, até os dias de hoje. Então, essa é a parte mítica, digamos assim, deste lugar onde vai ser a final. A final vai ser em Istambul, Istambul 2023. Então, quem sabe não possa acontecer outro milagre de Istambul e a Inter se sagrar campeã. Eu particularmente não acho que precisaria de um milagre para a Inter ser campeã, né? Mesmo o City sendo favorito, eu vejo, pelo que eu expliquei aqui pela parte tática, pelas coisas, eu vejo a possibilidade da Inter ganhar, sim, o jogo. E é 90 minutos. Pode ser que as coisas não deem certo para o City nesse dia, tem um monte de fatores que pode acontecer. Alguém ser expulso, alguém fazer um pênalti com 5 minutos de jogo, várias coisas que mudam totalmente a dinâmica e a hora daquele jogo, né? Então não precisaria de um milagre, propriamente dito, para a Inter se sagrar campeão, mas assim, já aconteceu isso e tinha um italiano envolvido, né? Quando aconteceu, o italiano se deu mal, né? Que era o Milan ganhando, tomou o empate e perdeu a taça. Agora pode acontecer, quem sabe, a favor do italiano na Inter. Então Então esse é o meu ponto de vista. Agora em relação a esse jogo, espero um jogaço mesmo. Vejo o City chegando melhor, porém não vejo favoritismo insano ali que a mídia muita gente está dando. Eu vejo essas características, pontos fortes da Inter podendo equilibrar ou mesmo superar o City nessa partida. E é final, meus amigos. 90 minutos, não tem. O único que morre de véspera é peru, né? Não tem essa de, não precisa nem jogar, já joga a taça na mão do City que tá ganha. Não é bem assim, não. Ainda mais a Champions League. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Concordam, discordam, tem mais algum ponto que eu não citei. E, claro, né, quem puder, possível, se inscrever no canal, compartilhar para redes sociais, dar uma fortalecida no meu trabalho. Eu agradeço bastante, assim, que assim como todos vocês estão vendo esse vídeo, eu sou um cara que sou apaixonado por futebol, acompanho diversas ligas e quando eu tenho um jogaço dessa magnitude assim, pra mim o dia costuma ser bem animado, bem feliz ali pra poder aproveitar ao máximo, né? Esses 90 minutos de baita futebol que promete ser essa final do Champions 2023 em Istambul. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente e saudações a todos. Valeu!